Eu fui designado para fechar o nosso sétimo e último painel do primeiro seminário de beterraba, né? E a gente deixamos esse último painel de propósito para o final, não foi para segurar o Gabriel aqui, não, Gabriel. É que o tema comercialização e rastreabilidade, que está relacionado a preço, a mercado, a sazonalidade de produção e, consequentemente, preços, é um tema que acaba chamando a atenção e despertando o interesse da maioria dos senhores, né? E hoje em dia é um tema que está aí na pauta, vamos dizer, em virtude principalmente dos preços praticados no mercado. Então, para falar sobre esse tema, sobre comercialização e rastreabilidade de beterraba no Brasil, eu vou fazer uma leitura rápida aqui do Dr. Gabriel Vicente Bittencourt de Almeida, do CEAGESP de São Paulo. Gabriel, ele é chefe da seção do Centro de Qualidade de Hortifruti, do CEAGESP São Paulo. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, USP de Piracicaba, mestre em agronomia e produção vegetal, pela Unesp de Jaboticabal, e doutor em agronomia e horticultura, pela Unesp de Botucatu. Ele possui experiência na área de agronomia, né, com ênfase em comercialização, qualidade e pós-colheita de frutas e hortaliças frescas. Dr. Gabriel, muito obrigado pelo convite e convido para vir ao palco e tomar conta da palavra aqui. Obrigado, viu? Boa tarde. Primeiro, agradecer ao Thiago e a organização. É um prazer, né? Fazia muito tempo que eu não vim em São José do Rio Pardo. Na verdade, eu vim por um Interusp aqui no começo dos anos, fim dos anos 90, fazer bagunça aqui em São José do Rio Pardo, né? Isso mais ou menos em 93, né? Faz uns 32 anos. Então, agradecer. Sendo super sincero com vocês, é uma cultura nesses meus 28 anos de CEAGESP, é uma cultura que eu nunca me aprofundei muito, né? Então foi um desafio. Mas vocês vão entender aqui que a CEAGESP ela acaba sendo um super laboratório para você entender comercialização de qualquer coisa. Então eu fui a campo, junto com as minhas estagiárias lá, e ver se eu pego passar alguma mensagem de como está funcionando a beterraba, como que ela funciona na CEAGESP. E a gente vai trocando ideia aqui, está aberta a pergunta. Se alguém quiser a palestra depois, ela está disponível, não tem problema nenhum, tá? Como é que muda? Ah, é aqui que vira, né? É o contrário. Não, eu que estou ao contrário, é assim. Não. É assim. Bom, como muitas culturas, a beterraba, o IBGE não faz o levantamento de produção constante, né, que é a tal da produção agrícola municipal, IBGE do Sidra, que você tem a produção, hoje a gente tem a produção de 20, já tem a produção de 24, tá? A beterraba a gente não tem. E o que a gente tem? Uma vez eu consegui com as empresas de semente, fiz uma palestra de berinjela, que também não conhecia, eu consegui com as empresas de sementes alguns dados, mas não tem fontes oficiais. E o IEA não está liberando mais os dados. Então a gente tem esse dado bem velhinhos aqui, que são do Censo Agropecuário de 2017, tem 8 anos já, tá? Então aqui o valor da produção, quais são os estados que o maior valor da produção de beterraba, de 8 anos atrás, a quantidade produzida, né, 32, deve ter subido muito, porque alguém falou, 32 mil toneladas, 32 milhões de quilos, daria um consumo muito irrisório por habitante por ano.
Mas isso aqui eram os dados que o IBGE mostrava 8 anos atrás. Então, de concentração. Os estados pretos... É aqui ou aqui? Aqui. Não. Bom, a vareta. Não, só falar, né? Os estados pretos não tem nada, os 3 azuis mais escuros onde tem a produção maior, a Bahia um pouquinho, acredito que seja na Chapada Diamantina, né, que eu já andei por lá e vi produção, e o resto produção muito irrisória. Então a produção está concentrada em 3 estados. Aqui, estou voltando. Aqui o número de propriedades. Então, São Paulo é segundo produtor, mas isso aqui evidencia que São Paulo tem uma produção muito mais concentrada. Então, São Paulo, segundo 8 anos atrás, São Paulo só tinha 139 propriedades rurais produtoras de beterraba. E você pega Santa Catarina com 2.347 propriedades rurais produtoras de beterraba, a grande maioria familiar, né? Aqui em São Paulo já poucas propriedades e uma boa parte não é familiar. São produções semelhantes, mas com um perfil de propriedade muito diferente. E eu acredito, eu vou estudar um pouco mais isso no TV, boa parte dos catarinenses talvez mandem beterraba para beneficiar em Piedade. Tá? Aqui o número de propriedades, então Santa Catarina com muito mais propriedades, São Paulo segundo produtor com muito pouca propriedade. Então você vê o Sul com um perfil muito mais de pequenas propriedades produzindo beterraba. Aí peguei, a Conab, o ProHort, tem essa base aí, né, da Conab, chama ProHort, e ela tem as estatísticas das principais ceasas brasileiras, quanto que elas comercializam. Então, eu estou apanhando um pouco aqui, desculpa aí, gente. A CEAGESP é a maior ceasa do Brasil, né, uma média desse período aí de mais ou menos 25 mil toneladas. Então não bate com aquele dado do IBGE, porque só essas ceasas aí já passa de 60 mil toneladas, né, e vai vendo. E o interessante que geralmente os produtos, né, que vem logo na sequência da CEAGESP, para qualquer coisa, o produto, quase sempre você tem um empate entre Contagem, né, que é a Ceasa de Belo Horizonte, e a Ceasa do Rio de Janeiro. No caso da beterraba, Belo Horizonte em segundo, mas você vê aí uma quantidade muito grande de comercialização na Ceasa de Curitiba. Então a gente estima que tem um consumo muito grande lá, né? Curitiba é a terceira ceasa que mais comercializa beterraba no Brasil. Goiânia é muito grande também. Porto Alegre, uma quantidade também. Você tem um empate aí em segundo lugar, praticamente, né? Um empate entre Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Rio de Janeiro, que sempre é o segundo ceasa, você vê que aí que os cariocas devem comer bem menos. E aí vai caindo, né? Eu sempre brincava, tinha uma época que eu andava muito pelo Nordeste, não sabia como Sul, mas geralmente pelo sertão, né? Ia muito para Petrolina, Irecê, e a salada básica do interior do Nordeste era repolho, beterraba e cenoura, porque eram as 3 coisas que chegavam bem lá. Então, a gente tem 6 ceasas campeãs aí. Aqui eu vou falar um pouco da CEAGESP. Tá? Essa foto eu achei na internet. Quem aqui já foi na CEAGESP? Pouca gente. Então aqui é o maior entreposto do Brasil, maior da América Latina. Na América Latina não, desculpa, maior da América do Sul, porque da Cidade do México é maior. Então isso aqui, a comercialização das beterrabas acontece justamente ela acontece justamente nesses pavilhões aqui. Então, a gente tem 6 pavilhões de legumes, que são esses 3,
E tem esse pavilhãozão no meio, que é o que a gente chama de MFB, que é onde tem a comercialização de verduras. Então você tem muito mais beterraba sem folha aqui, lavada, beneficiada, e aqui você tem uma comercialização, um pouco de comercialização de beterraba com folha, que vem principalmente do Cinturão Verde de São Paulo, a terra lá que o falou. A terra do Renato, que ele está falando, Piedade, Biúna, manda algumas coisas. Aqui os dados da CEAGESP, né? Ela tem uma área de 70 hectares, uma circulação aproximada de 48 mil pessoas por dia. Eu não sei como é que foi calculado esse número, mas é por aí. Circulação aproximada de 14 mil veículos por dia, quantidade média comercializada de 10 mil toneladas de produtos por dia, CEAGESP São Paulo. Tá? 10 a 12 mil, essa comercialização ela é muito mal distribuída durante a semana. Né? A gente tem um pico enorme na sexta-feira, segunda, bastante movimento, que o pessoal se reabastece, terça e quinta muito fraco, e quarta-feira um dia médio que está no meio da semana. Tanto é que eu gosto, assim, quando o pessoal marca visita lá, eu acho que o melhor dia é quarta, porque terça e quinta é muito morto, segunda e sexta é muito tumultuado, e na quarta está numa média, é um dia muito bom de conhecer. Aqui o volume, a comercialização no entreposto de São Paulo, o ano passado. Então a gente comercializou 3 milhões de toneladas, tá? Um volume financeiro de quase 16 bi de reais, 829 mil notas fiscais, e a gente recebeu o produto de 1.482 municípios. E mercadoria de 26 países. Então, mais ou menos, pouco mais que 10% do que se comercializa na CEAGESP é produto importado. Por isso que a gente tem um valor de comercialização muito grande, porque a gente concentra muito a importação do Brasil e de lá redistribui para o Brasil. A hora que você pega o volume financeiro de Minas e Rio de Janeiro, ele é menos da metade do nosso. Interior, né, além da CEAGESP, do entreposto de São Paulo, a gente tem mais 12 entrepostos do interior, né, os que não são nossos, de Campinas, que são parceiros bastante técnicos nossos, mas eles pertencem ao município. Eu acredito aqui que a região deve mandar muito para Campinas também. E você tem outros menores, como Santo André, Mogi das Cruzes, que também são municipais. E a gente tem uma rede de 12 entrepostos no interior. Praticamente cada centro regional que você vê no interior de São Paulo tem uma unidade da CEAGESP, com muito destaque para Ribeirão e Sorocaba. Aqui o mapa da CEAGESP. Tá? Uma característica da CEAGESP é que as áreas são setorizadas. O que quer dizer isso? Cada pedaço da CEAGESP só pode vender uma única categoria de produtos. Então a gente tem o setor de frutas, esse que está à direita aí na planta, os pavilhões que estão vermelho e laranjado. Aí esse roxinho do meio é de abóbora, são só abóbora esse pavilhão, abóboras maduras, né, que abóboras imaturas estão nos legumes, abobrinha brasileira e tal. Esse pavilhãozão azul petróleo aí, que é o pavilhão de verduras. E esses 6 pavilhões verdes são os pavilhões de legumes, onde concentra a comercialização de beterraba. Beterraba sem folha. Aí esses 4 laranja escuro aí são os pavilhões de diversos, que é batata, cebola, alho, um pouco seco, produtos secos. E aqui você tem um pouco de diversos e você tem muitas distribuidoras aí nesses azuis aí da esquerda. Aqui são fotos, essa foto está ruim, mas para ter uma moral. Tá? Esses telhados aqui são os legumes. Esse aqui são as frutas no fundo. Eu trabalho nesse prédio aqui, que vocês estão vendo na frente. Aqui é Gastão Vidigal na frente. Isso aqui é uma foto de satélite, está meio borrada, mas dá para ver, da CEAGESP. Tá? Tem umas legais por drones que eu preciso pegar agora, mas essa aqui é por satélite mesmo. Aqui então a distribuição. Então, como eu falei, como ela é setorizada, e dentro dos setores você tem muita especialização, igual beterraba, por exemplo, você tem uns 10 desses a gente tem 2.200 atacadistas, a gente tem uns 10 que concentram boa parte da comercialização de beterraba. Tá? Então o pessoal vai catando, tem esses carregadores aqui, nós temos mais ou menos 3.500 carregadores,
Isso aqui deve ser um varejo, um hortifruti, um supermercado. Ele vai montando a carga dele. Tá? Os carregadores vão trazendo. E quem vai fazer compra na CEAGESP, se for um varejo geral, né, não seja um feirante, ele vai passar aí de mais ou menos de 20 a 40 atacadistas para ele formar a cesta dele. Aqui mais a CEAGESP funcionando, então você tem bastante confusão, né? Um cara de bicicleta, um cara parando o cavalo do caminhão. Aqui o panorama aqui mostrar um pouco da beterraba. Então isso aqui dentro daqueles 6 pavilhões de legumes, a beterraba aqui junto com a batata doce e com a cenoura, em saco. Ainda tem muita caixa de madeira. Na beterraba, eu fui 3 dias no mercado, né, para ver beterraba. Esses 3 dias eu não consegui encontrar mais nenhuma caixa de madeira. Então eu acredito que tenha terminado, não tenha mais, praticamente não tenha mais. Caixa K. Aqui, bastante predomínio do saco hoje, tanto esse de malha de nylon, quanto o saco de plástico mesmo, tem os dois. E uma quantidade em caixa de papelão. Aqui ela é exposta em caixa de papelão, junto com a cenoura, o cara que vendia. Aqui é da empresa nossa Demark, que vende bastante, e eles têm uma lavadora própria em Monte Alto, perto de Jaboticabal. E eles fornecem muito para a rede de supermercado. A Demark é uma empresa enorme, né, que trabalha com mais diversas coisas. E hoje eles trabalham muito terceirizando o supermercado. O dono do supermercado entrega a área para eles, eles tomam conta de todo o setor para o supermercado. E eles têm uma lavadora lá em Monte Alto. Aqui mais beterraba, agora no saco plástico. Aqui o panorama do setor de legumes, é isso aqui. Aqui não tem beterraba na foto, mas é isso aqui mais ou menos o panorama. Então ainda muita caixa de madeira, caixa de papelão, na transição, muita caixa plástica para o supermercado verde ali no fundo, tem de tudo. Aqui beterraba na caixa de madeira, beterraba no saco. É daqui essa empresa? Não? Tinha bastante. Aqui o pavilhão de verduras. Eu não vou falar muito, tem tempo, mas onde tem a comercialização de beterraba com ramo. Os feirantes ainda são os maiores clientes desse tipo de, tanto a cenoura quanto a beterraba de ramo. Aqui os dados de comercialização, então quanto que é a participação de cada setor. Então frutas é o maior, frutas 53% da comercialização, legumes 23,7%, diversos, que é batata 6,3%, não, diversos, desculpa, 14,3%, verdura 6,3%, pescado 1,3%, flores 0,5% e orgânicos só 0,1%. A gente só tem 4 empresas que comercializam orgânicos na CEAGESP. Faturamento por setor, então em milhões de reais, então são bilhões. Aí ficou o número gringo, mas o setor de legumes, ele comercializou ano passado 2,5 bi de reais, 2,5 bi de reais. Deu uma distorção nesse gráfico, mas é isso. A beterraba, hoje, ela é o 32º produto mais comercializado na CEAGESP, com praticamente 23 mil toneladas o ano passado, que fechou. E é o 45º produto em faturamento, com um total de 61 milhões de reais faturou-se de beterraba na CEAGESP ano passado. Aqui está o ranking de setor. Agora, no setor de legumes, especificamente, a beterraba é o 10º lugar. Então, ele é o 10º legume mais comercializado na CEAGESP. Que é bastante. E os municípios que mais enviaram, eu achei legal,
Piedade, lógico, né? Porque Piedade lava o Brasil inteiro. É uma cidade de lavadoras, né? Piedade não é só de beterraba, é o município que mais manda produto para a CEAGESP, por causa das lavadoras. E Piedade, e depois em segundo lugar, aqui, São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo é o segundo município que mais enviou beterraba para a CEAGESP o ano passado. E aí depois já cai Itobita, Piraí, aí depois já cai bastante. Tá? Aqui eu peguei os preços, não estava assim, o volume em toneladas, tá? Quanto que entrou nesses últimos 3 anos, total geral. E aí o que eu fiz? Peguei um efeito no Excel, eu peguei a menor oferta para pintar de vermelho, o que está na média fica branco, o que está em alta oferta fica verde. Tá? Aí eu transformei a média em índice 100, e aí a gente vê que a gente tem uma sazonalidade mais ou menos previsível de beterraba na CEAGESP. Então, dezembro sempre falta, os meses de abril a julho, ou tende a ficar muito na média, mas a tendência é faltar. E aqui, fevereiro é um mês que oscila bastante. Tem fevereiro bom, fevereiro ruim. Né? Fevereiro que entra muita beterraba, fevereiro que não entra. E dezembro sempre falta. E o índice de sazonalidade é esse. Né? Ficou meio estranhão aí, mas com uma falta no meio do ano e depois uma queda abrupta em dezembro, todo ano. Aqui preços eu tive mais coragem, né? Eu peguei todos os preços de beterraba, eu padronizei na 3A, que nós vamos mostrar a classificação agora, mais para frente. A 3A é a beterraba mais desejada, vamos dizer assim, é que o mercado mais quer. E aí eu fiz o mesmo esquema, né? Então aqui eu tenho quase 18 anos de comercialização. E aí você vê que a gente tem muito verde para a direita, né? Tem exceções, como foi em 2017, mas muito verde para a direita e muito vermelho para a esquerda, e o janeiro é um mês que muda bastante. Mas se você pensar esse panorama de 18 anos, e aqui tem esse dado meio assustador, né? Isso aqui vai até o dia 18 de julho, preço médio desse mês. Isso aqui está tudo corrigido pela inflação, né? Está tudo corrigido pelo IGPDI. Então a gente está tendo hoje um preço médio de julho de R$ 1,53 o quilo. Você pode subir toda essa coluna de julho aqui, nunca teve um preço tão baixo. Tá? De 18 anos para trás. Tá? Então isso aqui é para 3A. Mas elas guardam uma relação entre elas. Eu achei que ficou legal para você visualizar mesmo como é que funcionam os preços. E aqui a curva de preço, que normalmente é meio previsível, né? Nesses 18 anos, a média da curva de preço na CEAGESP é isso, né? Você pegar a média aí por volta de R$ 3,00, ela baixa normalmente a R$ 2,50 e chega a um pico de 4. Falando do preço corrigido, tudo para junho, né, junho de 25. Agora, você nunca viu ela chegar na média a R$ 1,50 lá dentro da CEAGESP. Bom, e aí como todo produto, é basicamente oferta e demanda. Né? Se perguntar, está com excesso de oferta e demanda. Mas o que é importante para quem é produtor de hortifruti, que além da variação por oferta, dentro da mesma oferta e da mesma demanda, você tem a variação de preços por qualidade. Isso costuma ser muito forte no setor, né? Às vezes você tem diferença de 50%, 100%, para o mesmo produto, para a mesma variedade, de acordo com a qualidade que ele tem. Né? Por causa do tipo de varejo que vai levar, como é que funciona. Então você tem essa diferença, e é a questão da valoração. Né? O que faz aquele produto, valer mais ou menos o que o consumidor está almejando naquele produto, porque o reflexo do varejo é a preferência do consumidor. Então a questão da valoração é super importante, que ela funciona. E quanto mais oferta você tem,
mais evidente fica a valoração por qualidade. Por exemplo, um produto que eu trabalhei muito já, a abobrinha italiana. A abobrinha ela tem 3 classificações super bem definidas e muito bem feitas. Ela tem a 3A, que é aquela abobrinha perfeitinha, bonitinha, colhida nova. Você tem a 3A, que é aquela tudo que passou do ponto, a 2A, a 1A. E você tem a 2A, que é intermediária. O que está acontecendo com a abobrinha, com quiabo, com abobrinha, quiabo, principalmente, pepino? Está tão em falta que o pessoal, agora nesse mês, agora o pessoal parou de fazer classificação. Está vendendo caixas, tudo misturado. Tá? Não está tendo isso. Contrário da beterraba, que está super bem classificada, que o pessoal está tentando fazer uma 3A muito bem feita para tentar uma certa diferenciação na 3A. Então, valoração é o efeito de valorar, determinar a qualidade ou o valor de algo, tá? E qualidade, definição enorme aqui do dicionário, mas a gente são as características superiores, os atributos distintivos que faz alguém ou algo, no caso algo, a beterraba, sobressair em relação aos outros, tá? E o que faz a beterraba valer mais? E o que a gente, assim, pensando, tem consultor aqui, o que o produtor pode pensar, né, com esse dado? Ele tentar conduzir a lavoura dele o mais que ele consiga produzir o mais possível da beterraba que o mercado quer mais. O que o mercado quer mais de beterraba? Ele quer a beterraba, eles vão mostrar, é um problema que praticamente sumiu, porque ele perdia muito valor por partes brancas dentro, né, o círculo branco, isso não. Eles falaram do mercado que não tem mais. O tamanho 3A e uma coloração intensa e ausência de defeitos. Então, dá para manejar a cultura para produzir o máximo possível. Lógico que não é máquina, mas para chegar ao máximo possível dessa beterraba mais desejada pelo mercado. Bom, a gente tem um projeto aqui que não dá muito tempo de falar. Quanto tempo eu tenho, Thiago, para falar nisso? Tem quanto tempo? Não, para falar tudo. Ainda tem? 40 não. Então vou correr para caramba, vou lá. A gente tem esse programa do Horta Escolha. Esse programa ele foi feito para orientar as compras públicas. Tá? Porque o que acontecia, a maior parte das compras públicas, as licitações de secretarias municipais, do governo do estado, das Forças Armadas, eram baseados na cotação da CEAGESP. E ganhava a licitação quem oferecia o maior deságio sobre a cotação da CEAGESP. E o que acontecia? Tá? Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que uma beterraba, na situação agora, né? Acredito que quando tiver, hoje uma beterraba 3A, ela vale 50% a mais que uma beterraba 1A. Então, o cara chegava lá, que entregava beterraba para a merenda escolar, o cara pegava a cotação, vamos pegar o preço da cotação da 3A hoje, R$30. Aí ele falava assim, eu vendo por 27. Só que ia lá no mercado, comprava a 1A, pagava 18, 20, e entregava a, entre aspas, 3A por 27 e ganhava muito dinheiro em cima. Então a gente fez esse trabalho, primeiro foi descrever as classificações e depois fazer vários testes qual é a melhor relação custo-benefício. Então a gente tem aquela beterraba G, né, que o consumidor não quer, mas para compras governamentais, para restaurantes, ela é excelente, porque ela dá um rendimento muito alto. Então a gente orienta o pessoal a comprar beterraba G, ou se não tiver também a beterrabinha 1A, dependendo da preparação, porque ela é muito mais dá uma relação custo-benefício muito melhor. Então, aí aqui está a beterraba, aí a gente tem 96 produtos da Hortipédia, e aqui chega a beterraba, né? E está aqui as classificações. Então a gente tem está atrasado isso, a cotação da CEAGESP mudou, tá? A cotação da CEAGESP mudou. Então hoje, mesmo a cotação, ela está nos nomes atuais da linguagem do mercado. Então não se usa mais extra A e 2A.
mas se usa 1A, 2A, 3A e G. E aqui está as medidas médias dessas beterrabas no mercado. E melhor escolha é qual beterraba, isso não é por causa de varejo normal, né? A melhor escolha para o serviço de alimentação é a G, que ela dá mais que 40% sobre as outras. A pior escolha para o serviço de alimentação é justamente a 3A, porque ela é muito cara, que é o que o varejo deseja. E aí, então, o que ele fazia na licitação? Então, estou licitando para comprar beterraba G, que são beterrabas de maior que 110 centímetros, 110 milímetros. E coloca a descrição no objeto da licitação. Então, isso deu uma economia grande, né? A merenda escolar de São Paulo teve uma economia de 2 milhões e poucos de reais usando o Horta Escolha. Aqui são as classificações, né? Aqui tem o marcador universal, que é a caneta Bic, para se ter uma ideia do tamanho. Tá? As 4 classificaçõões do mercado. A Daniele é minha estagiária. E essas são as 3 classificações. Aqui elas separadas, tá? Essa maior aqui é a 3A. E aqui o Thiago me passou esse manual aqui. E aqui tem uns defeitos muito legais, tá? Esses defeitos aí praticamente eles são todos separados em lavadoras hoje. Atualmente eles não aparecem no mercado atacadista mais. O pessoal tira tudo, tá? Nada disso aparece, muito difícil. Praticamente se considera que não tenha isso. E aqui a cotação que eu peguei, né? Perdeu as casas aqui, mas no dia 18, né, não faz tanto tempo, então estavam esses preços, 3A R$ 30, 2A R$ 25, 1A R$ 20. E o preço por quilo é aquilo que eu falei lá, né? O preço por quilo agora de julho, para melhor beterraba, né? Você tem que pensar, R$ 1,50 é o preço mais baixo e não é para todas as beterrabas, né? Para 3A. E a beterraba 1A estava sendo vendida a R$ 1,00 o quilo. Muito barato. Esse aqui é um entrave enorme que a gente tem, que eu sempre falo nas palestras, é questão da nossa renda ser muito baixa. Isso aqui é sempre subestimado um pouco, que eles falam, mas para ter uma ideia, então o consumo de beterraba nas 5 regiões, qual que é a média de consumo? Então na região norte, o consumo é 170 gramas de beterraba por ano. Nordeste, 275, e isso também é velho, né, de 18, agora vai ser a nova. No Sudeste, vamos falar meio quilo. No Sul, muito mais, por isso que tem aquela Serra de Curitiba e Porto Alegre vendem tanto. E o Centro-Oeste, mais ou menos igual ao Sudeste. E aí você vê como que o consumo aumenta de acordo com as classes sociais. Isso aqui são salários de 8 anos atrás, né? Mas a classe de renda mais alta aqui do Sudeste se comia per capita quase 800 gramas de beterraba por ano. Em compensação, a classe mais pobre, meio quilo. Tá? Então, e a gente tem esse problema, então o consumo é baixo. É sempre subestimado, né, quando você faz o consumo aparente. Você pega a produção e divide para a população, sempre dá mais que a POF. Né? POF é Pesquisas de Orçamento Familiares do IBGE. É por essa POF aqui que calcula a inflação, para ter uma ideia. Então, se na média a gente se calcula lá, a pessoa do Sudeste compra meio quilo de beterraba, se a beterraba baixou esse tanto que está agora, um pouquinho ela ajudou o índice de inflação a baixar. Tá? E também é por essa POF, também pequena área agrícola, por essa POF aqui, que se calcula a LMR para os defensivos também. Tá? Então, você estima aí que você vai autorizar um defensivo para beterraba, você estima que o brasileiro come, na média, meio quilo de beterraba,
Então, quanto que aquele produto, a beterraba, fazer uma extensão de uso para a beterraba, quanto que a beterraba aumentaria na ingestão desse produto beterraba. Então, o brasileiro come meio quilo vai significar não sei quanto tanto de microgramas a mais daquele defensivo na ida, né? Então, só assim, né, a renda familiar por classe, né, que são essas aqui, e aí que está nosso grande problema para o setor DHF, né, enorme, são a má distribuição de renda. Além da nossa renda média já não ser essas coisas, ela é muito mal distribuída, né? Então a classe de alta renda é só 2%, aquela classe melhor ali, de 14 a 23 mil reais do ano passado, é 4%, e 14 está naquelas faixas de renda mais baixas. Esse pessoal hoje em dia está mal podendo comprar arroz e feijão, né, ovo. Então sobra muito pouco dinheiro. Outro problema que a gente tem, né, no meu ver, hoje as margens de varejo estão muito altas. Então eu não fui ver o preço do varejo, mas eu acredito que a queda de preço do varejo de beterraba não tem acompanhado essa queda de preço na produção e no atacado. Eu não sei quanto é que está o quilo de beterraba no varejo, mas eu não vou assustar se tiver 5 ou 7 reais o quilo de beterraba no varejo. Então essas médias do varejo acabam assustando muita gente. A mesma coisa, é o mesmo panorama, né? Isso aqui é uma estimativa, era notícia, que a gente vai continuar sendo um país de muita classe D e E, então a gente vai ter esse entrave econômico por muito tempo, para o consumo de HF. A qualidade, ela é feita de acordo com as exigências dos consumidores. Então, o que é que faz o que é aquilo que cria o desejo do consumidor? Tem esse trabalho muito bom dessa americana aí da Abbott, né, de 99. Então é aquilo que o produto causa nos nossos 5 sentidos, tá? Então é forma, coloração, a ausência de defeitos e a questão de sabor. O sabor é a combinação do gosto que a língua sente, que são só 6 gostos agora, né? Você tem doce, salgado, amargo, ácido, tem o tal do umami, né, que eles estão falando agora, que o umami é aquele gosto de Ajinomoto, e metálico. Quando a gente põe uma chave na boca, sente aquele gosto ruim lá. E aí, isso aqui é o que causa atratividade para o consumidor. Na beterraba, começa a pegar muito isso aqui. Questão de adequação ao uso, né? E muito propriedades funcionais nutracêuticas. E vindo para cá, comecei a olhar muito o YouTube, jogar no ChatGPT, jogar no Google. Tem tido uma enormidade de vídeos e artigos falando sobre os benefícios da beterraba. Questão de ácido nítrico e tal. Então pode ser que isso aí puxe um gancho, como por exemplo, a batata doce foi puxada pela questão do tipo de carboidrato, o pessoal que faz academia e tal. Isso aí talvez fosse um gancho para estimular o consumo. Porque está tendo muita coisa falando da beterraba como vasodilatadora, né? Então pode ser que isso aí seja interessante. E alguns consumidores, né, mais esclarecidos. Você já tem consumidores preocupados com a segurança do alimento, né, se tem resíduo de agrotóxicos, outras contaminações químicas, como metais pesados, contaminações microbiológicas e a questão da rastreabilidade. Contaminações microbiológicas pode ter um perigo porque a beterraba é lavada, né, e é preciso ficar atento à qualidade da água que está sendo usada nas lavadoras. Piedade é um município muito próximo de São Paulo, né? Isso eu estou especulando, né? Precisava saber como que é a qualidade da água lá. Aspectos ambientais e sociais da produção. Então, muita gente já quer comprar de agricultura familiar, quer comprar orgânico, quer comprar um produto que aquele consumidor tenha recebido um valor justo. Então, isso aí começa a criar atratividade e praticidade, né? Aí vai para outro lado,
que seriam as questões dos produtos processados, né, minimamente processados, sem matar, né, produtos vivos, mas higienizados e limpos, como salada ralada de beterraba pronta já. E então isso aí também tem uma procura bastante grande. Então a gente tem esses apelos novos na beterraba que podem pegar, né, a questão de vasodilatador, de sabor, que é muito gostoso, que a gente pode. Eu vou adiantar, porque o tempo não é tão curto, por exemplo, alguns produtos, nesse tempo assim, pegar em poucos anos, tiveram uma explosão muito grande de consumo por fatores. Então a beterraba, a batata doce que eu falei, aumentou muito o consumo pela questão de esporte, né, pela questão de exercício de força. Aumentou muito pela culinária o limão siciliano, que era um produto que vendia super pouco, o consumo explodiu. Aumentou muito o abacate Hass, também é um produto que tem aumentado muito o consumo, né? Aí tanto pela questão de saúde, porque dos óleos monoinsaturados, que fazem bem, como pela questão culinária. Então a questão essas duas questões, né, essa questão gastronômica e essa questão de saúde, às vezes ela faz um produto aumentar muito o consumo, tá? E a beterraba tem tudo para isso aí. Isso aí veio muito pelo feirante, né? São fotos bem antigas minhas, mas que o feirante explica para o consumidor como que é o produto. Então sempre é um cara muito simpático, né? Que faz propaganda, que brinca. É fácil você tirar essas fotos deles. Isso aqui é o varejão da CEAGESP, que é uma feira gigante, no mesmo pavilhão onde tem as verduras. Aí ele faz degustação. Agora não pode mais fazer degustação, mas eles fazem escondido mesmo assim. Aqui o varejão da CEAGESP, tá? Deixa eu sumir aqui, que está justo, tá? A beterraba com folha no varejão. Isso aqui é uma banca de frutas. E tem surgido muitos esses hortifrutis de alta qualidade aí, que também puxam. Então, esses hortifrutis é interessante, porque por exemplo, as grandes redes nunca conseguiram deslanchar demais do consumo de hortaliças. Por quê? Porque elas não têm gente, é a questão do autosserviço. Elas colocam o produto lá, não tem funcionário, ninguém explica o que é, então a pessoa compra por necessidade. Mas o feirante tem essas coisas e hoje São Paulo tem muito hortifruti. E o hortifruti, boa parte deles, ou foi fundado por ex-feirante, tá? Ou eles colocam ex-feirantes para trabalhar. Então mantém aquela orientação para o consumidor final. Né? Pega o exemplo de batata, né? Tem umas batatas bem melhores, como chama César, que é bem melhor para a culinária. Você vai no supermercado, não tem batata César. Quem vai ter batata César é o feirante, que ela é mais cara, mas ele vai explicar, ó, essa batata aqui, se você for levar, o nhoque vai ficar muito melhor, se fritar vai ficar seca, e ele vai criando essa relação de confiança. E na beterraba também pode... por exemplo, o feirante de beterraba, é que eu não estou sem foto, ele sempre corta umas duas e deixa cortada ali em cima da pilha para o pessoal ver como que ela está por dentro. Tá? Para mostrar que não tem branco. Aqui que eu peguei hoje, ó, uma notícia da CNN, mais ou menos recente, ó, beterraba é subestimada. Conheça os benefícios do alimento e confira receitas. Então, surgindo muita coisa desse negócio para baixar a pressão. Acho que a gente pode pensar nisso aí. E é gostoso, né? Fazer muita receita de beterraba. E beterraba, veja 7 benefícios para a saúde. Tá? Então, não está difícil de achar esse tipo de notícia. Então, aqui pegar o caminho do sucesso, né, de produtores em geral. Geralmente, os produtores que dão certo, né, na experiência da CEAGESP, primeiro conhecer o mercado, o que o mercado quer para aquele produto que ele produz. Então, a gente viu hoje, da beterraba, o que o pessoal quer. Se for 3A, melhor. Quanto mais vermelha, melhor. E se tiver sabor, também dá para discutir, né, se for um pouco mais doce. E que não tenha defeitos. Essa é a beterraba que o mercado mais paga. Tá? Então, é interessante a hora que a gente vai para a produção, produzir numa região, numa época que seja propícia, né, não forçar a produção fora de época, que você vai produzir porcaria, né, se o clima for muito desfavorável. E utilizar técnicas agronômicas
que chegue o máximo da sua produção próximo daquilo que o consumidor deseja. Tá? É muito bom você ter uma marca do produto, né? Porque algumas marcas mais especiais, o consumidor já reconhece. O mais famoso é lá o melão de redinha da Itaueira, tal, alguns mamões. Mas muita marca, apesar de não chegar no consumidor, ela é conhecida pela qualidade maior e os melhores varejistas procuram. Então, talvez uma lavadora que tem um serviço melhor de classificação, a beterraba melhor, ela passe a ser reconhecida pela qualidade superior e o produto dela seja vendido antes com preço melhor. E informação, né? Que muitas vezes o produtor uma associação, por exemplo, está tirando a beterraba e vendendo bica corrida, e ele não tem essa informação que se ele classificasse, por exemplo, aqui, ele, em vez de vender a suja para a lavadora, se ele classificasse, ele teria um preço, na média, muito mais alto. Tá? Então, isso aí é o caminho que todo produtor faz. Conhecer o que o mercado quer, voltar para a agronomia, para produzir o mais próximo possível daquilo, e depois você se mostrar no mercado que você produz aquilo. Geralmente, o caminho que não falha é esse. Né? Todo mundo que deu certo faz isso. As questões das certificações, que estão crescendo bastante. Tá? Então, a gente vai falar rapidinho da rastreabilidade aí. Então, tem agricultura familiar, orgânicos. Tá? Então, já tem consumidor que procura. Acho importante comprar disso aí. Essas duas aqui são as mais famosas internacionais. Eu não vi beterraba com Global Gap. Mas lá de São Gotardo já tem cenoura com Global Gap. Tá? Que tem a ver com a rastreabilidade, boas práticas, tudo anotado, tal, vou falar. Quem está nisso tem rastreabilidade automaticamente. E já tem produtor de cenoura fazendo Global Gap, lá em São Gotardo. Essa aqui é super famosa também, a Rainforest, né, que é de parte ambiental. Questão da mão de obra, então já tem gente preocupada com isso, provavelmente fora no Brasil, né, se os trabalhadores estão dentro de todas as condições corretas, né, se tem banheiro, se tem alimentação adequada, se tem proteção, se usa protetor solar, está tudo certinho, tem descanso, tem água boa, tal. Essas outras aqui, Fair Trade, isso tem na Europa, quem não tem, mas tem muita gente hoje na Europa que se recusa a comprar um produto que o produtor foi explorado. Então, eles exigem essa certificação Fair Trade. A RASAP, que é dos pontos críticos de fabricação, segurança alimentar, segurança do alimento, desculpa, tá? Que a gente confunde, né? Segurança alimentar é não faltar comida, segurança do alimento é você inocuidade da comida, a comida se segura. Então, se troca muito esses dois termos aí. Falar um pouco da rastreabilidade, tá? O que é rastreabilidade? Pediram. É a capacidade de descobrir informações sobre onde e como um produto foi feito ou fabricado. Então, a rotulagem e a rastreabilidade dos alimentos são questões fundamentais. Eu peguei essa definição na época do dicionário mais famoso de espanhol e do dicionário mais famoso de inglês. Mas a rastreabilidade é isso. Né? A rastreabilidade é, sobretudo, um processo de registros contínuos e respectiva guarda ao longo da cadeia. E não é um software ou sistema de etiquetagem. Então, rastreabilidade é um processo. O processo de rastreabilidade, ele pode ser analógico ou digital. Tanto faz, o pessoal confunde. E visa garantir a segurança do alimento. Tá? Então, é isso assim, ponto ideal, se alguém passar mal no supermercado lá do Rio de Janeiro, uma beterraba, se tivesse rastreabilidade, você tem que chegar em qual produtor aqui de São José do Rio Pardo que produziu aquela beterraba. Tá? Então, isso. E a beterraba tem um agravante, não só a beterraba, né? Tudo que está embaixo da terra. Tem um agravante que é um pouco mais complicado de você manter a rastreabilidade por causa da lavadora. Que é um elo a mais que você tem na cadeia.
normatizada por essa rastreabilidade, pela instrução conjunta da Anvisa MAPA de 2018. É a mesma definição, né? É você acompanhar todos os processos com documentos registrados. Então, é isso, né? Eu ia falar, se alguém passar mal lá em Fortaleza com a beterraba daqui, o ideal é que você chegue no produtor aqui de Rio Pardo, que talhão que ele produziu. A rastreabilidade é fundamental para garantir a segurança do alimento. Aqui as notícias, né? O pessoal fala de agrotóxico, que essa rastreabilidade nossa, daqueles protocolos que eu mostrei, é uma rastreabilidade muito completa, né? Ela engloba tudo. Então engloba adubação, usos defensivos, mão de obra, irrigação, tratos. Essa da ANIN nosso é uma rastreabilidade mais simples. Ela só se preocupa com resíduos de defensivos e agrotóxicos, tá? Mas tem essas notícias aqui antigona, né, de 2011, mas olha que medo, tá? Isso aqui também muito é porque na época não tinha tido a instrução normativa de extensão de uso, então muitos produtos... Alguém falou aqui hoje, né, que a beterraba, 20 anos atrás, não tinha produto, né? Aí o Renato mostrou hoje que tem uma quantidade muito maior, graças à extensão de uso. Então isso aqui é um dado de 15 anos atrás. Então são essas aqui, que norma, e é uma rastreabilidade só voltada para agrotóxico. Ela não é completa como a das certificações. Elas definem no artigo 1º, ficam definidos os procedimentos para aplicação da rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana, para fins de monitoramento e controle de resíduos e agrotóxicos, em todo o território nacional, conforme dessa instrução normativa conjunta e seus anexos. E essa instrução normativa se aplica a todos os entes da cadeia produtiva. Então, quem que é ente da cadeia produtiva da beterraba? É o produtor, é o lavador, às vezes você tem um intermediário até a Ceasa, é o atacadista da Ceasa e é o varejo. Em tese, muita gente comprou isso, todo mundo tinha que ter todos os registros do ente anterior e o ente superior. No caso do produtor, ele não tem ente anterior. Então, o que o produtor tem que fazer, para resumir? O produtor é obrigado a fazer um caderno de campo. Ele registrar todas as operações defensivos que ele fez. Então tem um monte de sistema, tem vários gratuitos, muito bom, mas se ele quiser fazer no Excel, ele pode, se ele quiser fazer no caderninho, ele pode, nada impede. E na hora que ele faz uma expedição daquele produto, ele tem que dar um número de lote único para aquele produto, colocar no rótulo, e esse lote, ele tem que ter todos os registros, então ele tem que guardar todas as notas fiscais da compra de defensivos, guardar os receituários agronômicos e, na hora anotar o caderno de campo. Na hora que ele faz uma expedição, que ele coloca um número de lote, pode ser não um número, um nome de lote naquele produto, ele tem que deixar ligado com aquele caderno de campo. Então, vamos supor que é mais complexo, tá? Então, vou supor que eu sou produtor de beterraba. O Thiago também é. Aí a gente vendeu para o lavador no mesmo dia. Entrou um lote do Gabriel e outro lote do Thiago. Ele vai lavar, formar os lotes, vai classificar 1A, 2A, 3A, 4, e ele teria que ter nos registros dele, com a nota fiscal que nós entregamos para o produtor, essa beterraba de hoje, né, dia 25 de julho, foi entregue pelo Gabriel e para o Thiago. Estão misturados os dois. E aí ele vai mandar para a CEAGESP. O cara da CEAGESP teria que ter aquele lote que o cara entregou, ele não precisa saber do Gabriel e do Thiago, mas ele precisa saber, veio da lavadora tal, lá de Piedade. Tá? E ele tem que anotar, você vê complexo, ninguém faz na prática. A hora que ele vender para o supermercado X, lá de Osasco, ele tem que anotar que aquele lote que ele recebeu da lavadora do João, lá de Piedade, foi para o supermercado Bom Preço, lá de Osasco.
Então ele teria que ter toda essa regra. Por que que ia acontecer? Se o cara comprar uma beterraba e passar mal lá no supermercado de Osasco, ele tem que chegar, um tem que ir voltando no outro, porque quem não tem o registro de volta é quem toma multa. Até que ele chegue no Gabriel e no Thiago. Ó, falar, deu problema aqueles lotes. Aí eu vou chegar com o meu, não, eu tenho aqui meu caderno de campo, todas as notas do receituário, está tudo certo. Chegar no Thiago e falar, então eu passei um produto aí, porque deu uma praga que não tinha e tal. E aí o culpado vai ser o Thiago. Se o comerciante da CEAGESP, por exemplo, não tiver esse registro, ele que vai ser o responsável. Se ele não souber provar da onde que veio o produto. Tá? Então ele precisa ter a nota fiscal do lavador para provar que não, desse dia eu vendi essa beterraba desse lavador que foi para esse mercado, para esse feirante, para esse feirante. Ninguém faz isso. Mas o que ele manda a instrução normativa é isso. E é só para agrotóxico. Tá? Então os produtos que foram obrigados, tá? Que interessa para a gente, é esse aqui. Batata, cenoura, batata doce, beterraba, cebola, alho, cará, está aqui. Obrigado. Depois tem as folhosas, depois os legumes. Aí essa instrução normativa que salvou muita gente, né? A instrução normativa conjunta 16 de junho de 14, que permitiu a extrapolação, colocou produtos cabeça de chave. E você sabe, Thiago, a beterraba está em qual que é a cabeça de chave dela? Batata? Não. Não? Mas está aqui, ó. Não, ela já é cabeça de chave. Beterraba, cenoura ou mandioca. Só que ela pode extrapolar. Então, muita coisa da cenoura pode ser extrapolado para a beterraba. Tá? Todos os produtos podem ser estendidos? Não. Pois alguns estão ainda comprometida, que é a ingestão diária. Só por curiosidade, você sabe como que é calculado isso aí, né? A indústria química, quando vai lançar um defensivo novo, pega e coloca esse defensivo em ração para rato e faz vários lotes de rato, com várias dosagens. Depois, num certo tempo lá, eles matam os ratos, ó, abre os ratinhos lá, ó, essa dosagem aqui foi boa, essa aqui não deu nenhuma alteração, essa aqui não deu. Nessa dosagem aqui, ó, o fígado alterou um pouco, né? Aí o que eles fazem? Aquela dosagem que alterou um pouco o ratinho, ela é dividida por 100 por segurança ao ser humano. Supõe que o rato seja 100 vezes mais forte que o ser humano. E aí eles calculam quanto que a gente pode comer daquele defensivo. Aí tem a cesta. Então, se tem um produto para feijão, por exemplo, ele ocupa muita ida, porque a gente come feijão todo dia, praticamente. Então, ele ocupa muito. A beterraba, a gente come quanto, viu aí? 600 gramas por ano. Então, já não é tanto, ele compra. E assim, eles vão calculando a gestão. Calculado do rato que teve problema, divide por 100 e calcula quanto que o ser humano pode comer com segurança. Tá? O que a gente tem achado, assim, a gente tem feito alguns, não posso divulgar os dados. O que a gente tem achado é pouquíssimos casos de NMR extrapolado. Mas a gente tem achado produtos com muitos produtos utilizados, né? Chegou a achar produto aí com 18 defensivos foram usados no ciclo. É bastante. Tá? Aí quem fiscaliza, tá? A Anvisa, a Defesa Agropecuária, isso aí está em fazão, a Covisa, que é no exemplo aí, que é a vigilância da cidade de São Paulo. Aí isso aqui, quando o Ministério foi, no tempo da pandemia, ainda foi fazer umas coletas lá. A gente começou a exigir rastreabilidade não, começou a exigir rotulagem. Então está aqui a gente fiscalizando a rotulagem, mas não dá conta, né? A gente consegue olhar no máximo 30 caminhões por dia, e vocês viram lá, entra às vezes 5 mil, então não tem jeito. Onde os produtos podem ser fiscalizados, todos os lugares, tá? Então são os entes, né? Produtor, o atacado, o varejo. Isso aqui é lá na Hungria, que o produto, se não tiver rastreabilidade, ele é incinerado, é radical. Isso aqui é os exemplos de caderno de campo.
tá? Pode ser num caderninho, isso aqui é da FAO, essa foto, não teria problema nenhum, né? Então você tem que pôr a área, a data de aplicação, o nome comercial do produto, que lote que recebeu aquilo, a quantidade. E aqui outros exemplos de caderno de campo, tá? Essa aqui é do Senar. Tem várias empresas que fazem rastreabilidade, tem softwares gratuitos muito bons, né? Tem o da CNA, que é ótimo, o AgriTrace. Tem esse dos particulares, esse IDA também é da Ceasa, muito bom. SafeTrace é particular, Paripassos é o mais usado hoje pelos varejos grandes. Eles exigem que você tenha contrato com a Paripasso. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Foi o meu primeiro contato com a beterraba mais profundo. A CEAGESP, minha equipe, está aberta para que você, pelo que a região precisar lá na CEAGESP, de dados, entender. De vez em quando você pode perguntar, ó, Gabriel, está acontecendo tal coisa, aí você pode verificar no CEASA como é que está acontecendo e tal. A parceria está aberta, tá bom? Obrigado pela